Vai, pronto. Então, começamos. Bom dia, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma nossa reunião aqui do GDEC. Hoje com um tema bastante importante e é numa dessas reuniões que eu gosto de ver o GDEC também. É algo que a gente foge um pouco das questões tributárias, né? Embora no fim do dia isso vai ter repercussão tributária também, mas o foco hoje ele é mais societário, mais contábil. Então a gente traz, né, o tema do IFRS 18, que é a mudança na apresentação do resultado, eh, e isso desencadeou, né, até como estávamos conversando aqui um pouquinho antes, isso desencadeou ou ressuscitou uma discussão sobre a mudança na legislação contábil, vamos dizer assim, né? Na parte, no famoso capítulo 15 da Lei 6404 e algumas disposições dispersas lá no Código Civil, para discutir, né, até que ponto a dinâmica da economia, a dinâmica da atividade comercial e que gera também uma dinâmica na contabilidade, porque ela vai se adaptando, até que ponto o direito no Brasil, né, que tem a contabilidade na lei, tem conseguido acompanhar ou não tem conseguido acompanhar e qual é a repercussão disso. E para falar sobre nós, para falar conosco sobre isso hoje, né, nós temos aqui o Patrick, que vai explicar a questão do IFRS 18 e colocar os pontos referente a essa legalização da contabilidade, né, principais efeitos e tudo mais. E também tenho o prazer de ter conosco aqui, temos o prazer de ter a professora Ilene, lá da Fundação Getúlio Vargas, né, uma conhecedora dessa área societária, de fazer ajudar-nos nesse diálogo, né? Então eu agradeço aos dois, ao Patrick, a Helene, e passo já a palavra, então, para o Patrick para a sua apresentação, depois a gente ouve a professora Helene. Ok, bom, Edson, obrigado aí pelo convite, né? Tá aqui entre amigos, né? Sempre bom tá participando, sempre em especial quando envolve os assuntos tributários, né? Porque eu fico aqui mais até aprendendo, né? Aproveitando o conhecimento de vocês, né? E também aproveitar que vou colocar aqui na apresentação, vocês já vão ver de cara pelos nomezinhos aqui, que eu dei a sorte do meu parceiro no crime estar aqui também. Então ele vai ter a oportunidade, eu sei que ele não vai se furtar de fazer isso, de me corrigir aqui e falar. Então, professor Já Eliseu, fui embora, já fui embora. Não, deixei estrategicamente seu nome aí. Bom, pessoal, então, indo lá, vou tentar ser relativamente breve para a gente poder aproveitar mais a conversa, né? Mas de onde começou, né, essa discussão e esse normativo, né, o IFRS 18, né, efetivo para 2027, recentemente emitido, de onde veio essa discussão, né? Durante o processo de consulta pública, em especial no Agenda Consultation de 2011, né, foi a primeira vez que isso apareceu, que é um processo de consulta recorrente, né, de tempos em tempos que o IASB ele faz, né? Já se começou a identificar a necessidade pelo feedback dos respondentes de se criar um projeto que tivesse o foco nas demonstrações financeiras e com um foco ainda mais explícito no desempenho das operações, ou seja, na DRE. Isso tudo muito por conta da necessidade das perspectivas dos usuários, que eventualmente vai se alterando, né? E a S1 é uma norma relativamente antiga, né? Que embora tenha sido atualizada de tempos em tempos, né? Não teve uma mudança tão transformadora, né? E essa perspectiva e necessidade ela vai mudando, o próprio framework da IFRS, né, a estrutura conceitual vai sendo alterado, teve algumas mudanças aí nos últimos anos e a ideia é que tivesse um projeto para que isso pudesse também acompanhar esse desenvolvimento normativo geral das IFRS, né? E também, obviamente, para garantir que a utilidade pretendida de uma demonstração financeira, em especial aquelas que indicam o desempenho das operações, esteja sendo cumprida, né? E aí, nesse feedback, quais comentários principais surgiram, né? Primeiro, uma diversidade muito grande na classificação e apresentação de determinadas despesas, incluindo também não só a natureza das despesas, mas incluindo os subtotais,
que eram definidos, né? Embora a nossa lei, né, 6404, por exemplo, ela fala de certos subtotais, e isso não era algo tão claro nas IFRS, né? Tem um bom exemplo de alguns que a gente costuma puxar, de que a gente antecedeu aí, alguns trabalhos do IASB, né? Então, principalmente analista e investidor, né, que hoje em dia, sem dúvida nenhuma, é o grupo principal de foco do IASB, eles gostam de ter informações uniformes porque facilita colocar coisas lado a lado e comparar, né? E muito embora a própria FRS ela diga que comparabilidade não é necessariamente uniformidade, né? Coisas comparáveis não precisam necessariamente ser iguais, para o usuário que faz essas comparações e toma decisão com base nessas informações, o fato de você ter o mesmo subtotal, a mesma forma de apresentação, é algo que é importante e foi um feedback ouvido aí pela Fundação ao iniciar esse projeto, né? Então, buscar a uniformidade na apresentação de determinadas despesas de acordo com sua natureza, né? E também dos subtotais. Um outro ponto super relevante que surgiu nessa discussão é que há uma percepção geral de que as demonstrações financeiras, né, elas têm perdido relevância em relação aos usuários, né? Ou seja, quando os usuários, em especial investidores e analistas, buscam informações de uma companhia, muito embora eles obviamente não desprezem a demonstração do resultado, ou desculpa, a demonstração financeira, contábil, eles tendem a dar uma certa prioridade a princípio para informações como press release, MD&A, porque essas são informações que são escritas pensando no usuário, né? Ontem eu acabei de falar, né, com o professor Ari, que a gente falou sobre ele ontem, porque eu sempre uso o exemplo do Ari, que dizia que as notas explicativas tinham que ser escritas por jornalistas, né, Ari? Que iam escrever muito melhor, ia ser mais conciso, mais compreensível, não é verdade? Com certeza. Então, e a demonstração acaba perdendo um pouco de relevância, né, por conta desse approach, né? Eu brinco que é o único documento que tem um usuário explícito, bem definido, e não é escrito pensando nele, né? É escrito pensando em requerimentos legais e de compliance. Então, parte dessa demanda também é que um projeto abarcasse a demonstração financeira, né, de forma que a apresentação dela traga mais relevância e mais importância para que ela possa, de fato, ser tida como uma fonte de informação primária aos usuários. Então, aqui, falando um pouco das principais mudanças, né? E, de novo, embora tenha algumas alterações reflexas, por exemplo, na demonstração dos fluxos de caixa, o grande foco é a demonstração do resultado do exercício, né? Então, essa primeira mudança visual é essa quebra entre atividades, né? Ou seja, a DRE claramente separando o que vai ser operacional, o que vai ser investimento e o que vai ser financiamento. Uma proximidade, né, do que a gente vê na DFC, né, que é separada por atividades também, mas aqui um disclaimer que é importante, que embora seja talvez até intuitivo, né, olhar para a DFC e DRE e ver essas quebras e fazer certas correlações, não há intenção do IASB que haja uma correlação direta ou uma relação de nexo entre o que é operacional na DRE e o que é operacional na DFC. Então, embora tenha essa abertura, não é o intuito do IASB, muito embora isso possa invariavelmente acontecer, ficar fazendo correlações entre atividades da DRE e as atividades da DFC. Obviamente, teria também, né, conversando com o professor, a gente lembrou, né, o professor Eliseu, também entra operações descontinuadas eventualmente como algo também, né, a ser apresentado separadamente, mas, de forma geral, operacional, investimento e financiamento, né? E aí, para poder fazer essa quebra, essa separação, na prática são criados dois subtotais que são subtotais requeridos e que devem ser apresentados em todas as situações, que é o lucro operacional, que separa atividades operacionais, né? E aí um ponto interessante é que a atividade de investimento e financiamento, de certa forma, como acontece na DFC também, elas são definidas e especificadas, né? E acaba que o operacional, muito embora, de novo, né, reflita as atividades principais da companhia, ele também entra um fator residual, ou seja, aquilo que não caiba necessariamente nas definições aí de investimento e financiamento, eventualmente seria apresentado como operacional. E o lucro operacional, esse primeiro subtotal, a ideia explícita, né, no IFRS 18 é que esse totalizador seja uma demonstração da visão
completa das operações da entidade, a partir das suas atividades principais, né? Ou seja, atividades principais não está nem necessariamente descrito nessa definição da IFRS 18, mas de forma geral é a visão completa das operações da entidade, né? Obviamente excluindo-se aí investimento e financiamento. E já o lucro antes das despesas financeiras e tributos sobre o lucro é basicamente essa mesma visão, porém antes dos efeitos, né, de tributos e de financiamento. Então, nessa quebra, né, primeiro, acho que quando a gente fala das atividades operacionais, de novo, né, qual que vai ser a perspectiva que isso vai passar, né? Receitas e despesas que são das principais atividades de negócio da entidade, né? Então, quando a gente fala de principais atividades de negócio, é muito importante também levar em consideração que isso vai refletir a natureza das operações da companhia, né? Porque, por exemplo, se a gente está falando de uma empresa que mantém instrumentos financeiros para renda ou que eventualmente tenha atividades residuais de financiamento a seus clientes, por exemplo, dificilmente isso vai ser uma atividade principal da entidade e vai estar eventualmente classificada como atividade de financiamento. Mas a gente tem exemplos, né? Obviamente, bancos são os mais fáceis de se mencionar, né? Que é você prover financiamento e incorrer em receitas financeiras é parte da sua atividade operacional. Então, receitas financeiras que eventualmente seriam apresentadas em outros lugares entram na parte operacional. Em outras situações, esses aspectos vão ser um pouco menos óbvios, mas também vão ter alguns pontos relevantes para essa classificação. Por exemplo, empresas de varejo. Empresas de varejo, hoje em dia, tipicamente têm financeiras próprias, né? Na verdade, não só de varejo, né? Hoje em dia é muito comum você ver as empresas maiores, né? Têm um braço de financiamento porque elas, eventualmente, preferem fazer isso em casa e fazem jus a essa receita financeira. Você olha a subadquirente, por exemplo, hoje em dia, né? A subadquirente no passado, elas faziam as suas receitas por venda de maquininha, aluguel de maquininha, intermediação. Hoje em dia, você vai olhando a demonstração de resultado das empresas, é interessante como o modelo de negócio foi mudando e hoje em dia muita da sua receita, uma parte relevante da sua receita, em alguns casos, inclusive, a maior parte da sua receita, vem de operações de antecipação, desconto, enfim, aquelas operações que geram receita financeira. E aí aquilo acaba deixando de ser um resultado residual e passa a ser uma das principais atividades, né? Então, aí eu acho que vai estar um ponto de julgamento muito importante para avaliar, né, de empresa a empresa, né, quando que uma atividade que eventualmente se classificaria dentro de outro grupo, ela passa a ser operacional. E isso acho que vai demandar um certo conhecimento das operações. Na verdade, eu acho que é até positivo, pensando nos contadores de forma geral, né, a necessidade de garantir que, de fato, se entende aí o propósito do negócio da companhia, né. Bom, partindo aí talvez para outras atividades, né, quando a gente fala de investimento, atividade de investimento, a gente tem até alguns exemplos aqui, né, comércio patrimonial e coligadas, né? Lembrando que, embora eu não tenha colocado aqui, né, no Brasil, por conta dos nossos aspectos próprios aí de equivalência e demonstrações individuais, né, as controladas também, eventualmente entrariam nesse contexto, né, de ganhos e perdas, né? Mas quando a gente fala de investimento, o foco das operações que vão estar apresentadas nesse grupo são aqueles investimentos que geram retornos que sejam amplamente independentes de demais ativos da entidade. Por exemplo, receitas e despesas que são incorridos sobre ativos financeiros, né? Juros, ganhos ou perdas de mensuração a valor justo, perda de crédito esperada. Então, essa essa vai ser a associação que se faz nesse grupo. Quando eu falo perda de crédito esperada, associada a instrumentos financeiros que são investimentos, tá? Não confundindo aí com os recebíveis, tá? E quando a gente fala de financiamento, receitas e despesas são provenientes de alterações de valor contábil de passivos que surjam dessa natureza, né? Ou seja, obtenção de financiamento, ou outros passivos que tenham componentes de financiamento embutidos, contas a pagar, por exemplo, que está fora do ciclo operacional da entidade e outros semelhantes. Passivos de plano de benefício definido também estariam nesse grupo, tá? Eu estou caminhando pensando no tempo, tá, o Edson, mas fica à vontade para me interpelar se necessário for, tá bom? Bom, e aqui um outro ponto bastante importante e que a gente vem Patrick, discutindo. Oi, Ali? já que você deu a deixa aí, Claro. eu anotei um negócio aqui que eu ia te perguntar no Desculpa, final. Eric. Achei que fosse aí. Desculpa, Eric. Eu te pergunto, já que você deu a deixa aí para te interpelar, faloei, né?
sei lá. Eu queria que você confirmasse uma coisa para mim aqui, o seguinte. Se você puder voltar Claro. no seu slide anterior, o grupo de resultado financeiro foi para o saco, né? Ele deixa de existir. Existe de forma um pouco diferente, né? E acaba segregado, né? Se a gente parar para pensar também. A informação está lá, mas assim, os juros que são considerados, não aqueles juros da Casas Bahia lá da Magalu, aqueles juros operacional, digamos assim, aquele juros da sobra de caixa, aquele juros do investimento financeiro, efetivamente, ele vai entrar junto com o investimento, certo? Sim, sobre os ativos financeiros que geram esse resultado. Perfeito. Então, se eu quiser saber o resultado financeiro, agora eu vou ter que fazer a conta. Quer dizer, a gente perde uma linha, ganha uma classificação de investimento e perde a linha de resultado financeiro, correto? Que uma coisa interessante que vem na norma, a gente está conversando sobre isso numa apresentação ontem também, que na minha opinião, de certa forma já existíamos, agora ficou mais claro, né? Que assim como a gente vê com os derivativos, com o hedge accounting, na IFRS 18, na apresentação de categoria, como é que é a frase que você usou? O acessório, não, o objeto segue o principal, não, o acessório segue o objeto, o principal. Então, assim, os itens andam correlacionados. Se a gente estivesse falando, por exemplo, de um derivativo, para fim de hedge account, se esse derivativo está associado a uma atividade de financiamento, na verdade, seu principal está associado à atividade de financiamento, o derivativo vai junto. Uhum. Nesse caso, de maneira semelhante, os ganhos ou perdas, inclusive variação cambial, acompanham o item que o gerou. Então, se os ganhos e perdas sobre instrumentos financeiros, né, que eventualmente aparecia no resultado financeiro, são sobre ativos financeiros que são parte das operações de investimento da companhia, é lá que eles vão estar reportados. Se variações cambiais estão associadas a recebíveis comerciais, vão estar na parte operacional. Se estão associados ao seu financiamento, na parte de financiamento. E esse é um ponto que a gente discutiu bastante, porque aqui no Brasil, e não só no Brasil, né, mas em muitas jurisdições, o controle detalhado dessa variação cambial ele é muito difícil, né? Ou seja, você garantir que você tem casado em todos os lugares onde isso está surgindo, demanda muito, especialmente se você opera em muitas jurisdições, às vezes você tem muitos intercompanies que não são eliminados porque está na moeda de uma das entidades, enfim. E acaba que tem uma prática que, pelo que a gente pesquisou, é mais comum no Brasil, é alocar isso no resultado financeiro. Então, você tinha um apanhado no resultado de vários itens de variação cambial, hiperinflação, a mesma coisa, efeito dos ganhos e perdas na posição monetária líquida, também no resultado financeiro. E a IFRS 18 ela traz uma certa mudança. Ela fala, olha, se você não consegue fazer esse acompanhamento do objeto, que você usa como um padrão, você aloca tudo na atividade operacional. E, obviamente, todo mundo ficou de cabelo em pé, né? Porque quando você pensa na forma na qual as companhias apresentam seus resultados e fazem os seus ajustes, por exemplo, com o EBITDA ajustado, por exemplo, a hiperinflação ou esse efeito de variação cambial já estão fora, né? Porque eles vão surgir lá embaixo no resultado financeiro. Agora, quando eles começarem a poluir entre aspas, né, essas métricas, muito provavelmente as companhias vão começar a se preocupar, porque pela nossa pesquisa, as companhias não veem esses efeitos como parte da sua exposição, entre aspas, recorrente e natural às suas atividades rotineiras e principais geradoras de receita, né? Então, essa simplificação, nós inclusive nas discussões com o time do IARB tínhamos sugerido que a simplificação fosse apresentar isso na atividade de financiamento, ou então não ser explícito sobre isso na norma, mas foi uma posição muito firme do IASB, eles acabaram criando essa sugestão, né? Esse é um ponto o que a gente vai considerar como sendo o I, né, do EBITDA. E é só aquilo que está no resultado financeiro, como tem muita gente que faz hoje. E vai ser aquilo também que são receitas financeiras que estão... Tudo aquilo que é financeiro, incluindo o operacional. Exatamente. O financeiro, ele é como você falou, né? Ele foi desmantelado, né?
Isso vai dar encrenca. Mas desculpa É. te interromper, só queria confirmar, aproveitar Não, que você estava com esse slide aí, forma alguma. para dar a deixa aí, porque depois a gente tem uns pontos bastante interessantes para discutir a respeito disso. Eu, inclusive, peço desculpas, né, eu estou tentando evitar não passar muito tempo, né? Talvez eu não tenha parado aí para perguntar, mas pessoal, fica à vontade para me interromper a qualquer momento, eu não me incomodo mesmo, tá? Bom, indo para um outro ponto importante de mudança, que aí é um prato cheio também para discussão em relação à lei, né? Que a gente eventualmente vai chegar lá, é a apresentação das despesas por natureza versus por função, né? E aqui um ponto bastante interessante é que a apresentação por natureza ou por função, dentro da IFRS 8, ela não é uma escolha de política, ela é uma constatação. Então, se ela é uma constatação, você parte do pressuposto que uma apresentação vai ser melhor do que a outra. E como a companhia chega a essa conclusão, julgando quais são as necessidades informacionais de seus usuários, né? A norma ela traz alguns critérios, né, algumas observações sobre como determinar se o seu usuário se beneficia, se interessa e decide mais a partir da apresentação por natureza ou função. Então, se chega-se à conclusão, com base nas informações disponíveis, né, que o usuário se beneficia melhor de uma apresentação por natureza, ela vai ser escolhida e, se for o caso da função, a por função é escolhida também com reconciliação, abertura um pouco detalhada em nota explicativa, né, da natureza. E aí bom, aí a gente volta para alguns desafios, né? Se a gente está aplicando a IFRS 18, né, e a gente chega à conclusão que a apresentação mais apropriada é por natureza, né? Como é que você faz em relação aos requerimentos de apresentação por função, né, já existentes no âmbito, né, das normas no Brasil, né? Você eventualmente estaria sujeito a fazer uma escolha, né? Então, esse é um ponto que a gente ainda vai discutir bastante aí e que pode trazer alguma dificuldade, né? Por conta, de novo, do fato de não ser uma escolha de política, né? E sim uma constatação da melhor apresentação a partir dos fatos e circunstâncias associados à entidade. Bom, uma outra mudança, né? Uma certa inovação que vem da IFRS 18, e vem um pouco daquela perspectiva e daquela solicitação de maiores informações, né, e maior relevância das demonstrações financeiras por parte dos analistas investidores lá atrás nas discussões com o IASB, é a inclusão das medidas de performance, as MPM, né, definidas pela administração e utilizadas no monitoramento do desempenho das operações dessa entidade, né? Essas informações que sempre foram excluídas de demonstração financeira e muito comumente apresentadas em press release e outros comunicados, né, documentos que acompanham a demonstração financeira voltados à comunicação com o mercado, passam também a ser incluídas na demonstração financeira na medida que sejam de fato usadas para monitoramento do negócio, né? E aqui talvez o maior exemplo, né, o mais comum vai ser o EBITDA, né? Ou seja, temos o EBITDA como principal medida, né? Na verdade, geralmente o EBITDA ajustado, né? E isso vai estar sendo incluído em demonstração financeira com alguns requerimentos, né? Primeiro, quais são essas medidas? No caso aqui eu botei o exemplo de um lucro operacional ajustado, como se fosse uma medida de performance, né? Ou seja, qual é essa medida de performance? Botei aqui um lucro líquido ajustado também como outro exemplo. E qual é também o racional que se aplica para a companhia avaliar que o lucro operacional ajustado, por exemplo, é uma medida de performance apropriada que captura o desempenho da entidade, né, sob um viés recorrente e excluindo-se aí eventos que não são necessariamente indicativos de performance. E também um outro requerimento que essa medida de performance, no caso de novo lucro operacional ajustado, reconcilie-se com um subtotal requerido ou especificado na IFRS, né? Porque voltando à DRE, né, tinha aqueles dois subtotais requeridos, lucro operacional ajustado e o lucro operacional ajustado antes de financiamento e impostos, mas tem também outros subtotais que não são requeridos, mas que são especificados, ou seja, se você apresentar, por exemplo, lucro bruto é um subtotal especificado, que pode ser colocado também na DRE. Então, tem que ter uma reconciliação para algum subtotal que seja conhecido e reconhecido pela IFRS 18. Então, aqui no caso, o exemplo nosso é o lucro operacional, reconciliando da medida de performance para o subtotal específico, né? A divulgação em nota explicativa, né, das políticas contábeis que a companhia avalia
para determinar quais itens são ajustados. Por exemplo, olha, ajustamos litígios sempre que envolvam um item não recorrente, por exemplo, uma condenação fiscal, ou cível que não seja aquele cível massivo, por exemplo, ou aqueles trabalhistas que acontecem rotineiramente, seja algo que é basicamente específico, que a gente não espera que aconteça em sequência, reestruturações que envolvam a separação de operações ou algo nesse sentido, né? Então, tem que ter uma política explicando como é que a companhia avalia quando se ajusta um item ou não, né? Precisa também de uma explicação pormenorizada de cada item, semelhante ao que muitos reguladores já requerem, né, no Brasil e no exterior, ou seja, estou ajustando litígio, né? A política já explicou por que eu ajusto litígio, e embaixo eu explico, olha, esse litígio refere-se a XYZ, que aconteceu no momento tal, por conta disso, enfim, uma explicação bem detalhada do que é cada item ajustado, né? Além disso, né, a apresentação dos efeitos fiscais, ou seja, imposto de renda e contribuição social, como a gente colocou num exemplo aqui, embaixo, tributo sobre o lucro em relação a cada ajuste, e também, quando aplicável, o efeito associado às participações não controladoras, né? Então, passando também por outras normas, né, algumas alterações reflexas surgiram também por introdução da IFRS 18. Talvez as mais relevantes, né, na demonstração dos fluxos de caixa, que seriam, né, a apresentação, o início, né, na verdade, da apresentação da DFC, não mais pelo LAIR ou pelo lucro líquido, né, ou seja, perde-se essa opção, né, que é permitida pela norma, e sim a partir do lucro operacional, que é, de novo, aquele subtotal requerido e especificado no IFRS 18. Isso é interessante, porque referência a esse subtotal lucro operacional vai começar a aparecer pra caramba em todas as normas, porque esse passou a ser o subtotal da DRE, que é muito significativo no ambiente normativo e vai ter sempre uma referência aí em diversas normas, inclusive nessas três que eu mencionei, né? Então, parte-se do lucro operacional na DFC e não mais do LAIR ou lucro líquido. Um outro ponto importante, que para nós ele nos é ainda mais interessante, né, que é a apresentação de fluxos de caixa associados a juros de dividendos, né? A norma deixava em aberto a apresentação de determinados itens, como, por exemplo, juros pagos sobre financiamento operacional, financiamento. No Brasil, a gente fechou um pouquinho essa porta, né? A gente colocou lá no CPC 03 um altamente recomendado, ou fortemente recomendado, me fugiu agora a palavra, que esses itens sejam os juros pagos sobre dívidas, sejam atividades operacionais, por exemplo. Essa liberalidade está sendo eliminada para basicamente todas as entidades, exceto aquelas que, de fato, têm como atividade principal, aí, de novo, financeiras e outras assemelhadas, né, a fruição de juros, né? Então, isso eventualmente poderia ser operacional. Nos outros casos, né, a maior parte dos juros e dividendos pagos serão atividade de financiamento e juros e dividendos recebidos, né, como atividade de investimento, né? Então, aí é uma mudança bem sensível em relação ao que a gente já tem no nosso CPC. No IAS 33, mudanças um pouco menores, né, mas especificando que o numerador no cálculo do resultado por ação, para ser apresentado, precisa ser identificado no IFRS 18, ou em alguma outra medida de performance, né, mas na medida que esteja em uma outra medida de performance, ele vai ser reconciliado por um subtotal do IFRS 18 de qualquer maneira. Então, na prática, o numerador precisa ser um numerador que seja identificado na IFRS 18, que embora não seja tão usado, na minha opinião, a IAS 33 já permitia, né, algumas outras possibilidades, né? E, por fim, o IAS 34, CPC 21, que a gente aplica nos ITRs, né, aqui no Brasil, vão basicamente seguir alterações reflexas para garantir consistência com o IFRS 18, mas principalmente os requerimentos de medidas de performance, né, ou seja, aquelas MPMs, EBITDA e outros assemelhados que passam a ser importantes na IFRS 18, vão ter a mesma relevância dentro da IAS 34. Bom, e aqui umas considerações finais. Eu não quis entrar muito ainda no conceito de lei, porque eu sei que a gente vai discutir, né, Edson, mas quais são os principais pontos de desafio que eu diria no Brasil, né? A gente tem, e vem trabalhando nisso, né, alguns conflitos conhecidos com a lei das SA, que cá entre nós não são criados pela IFRS 18, mas que podem ser eventualmente até exacerbados, né? Então, existe a adoção desse normativo no Brasil
na minha opinião, ela demanda uma revisão um pouco mais ampla do nosso ambiente completo de apresentação de demonstrações financeiras primárias, em especial o que traz e normatiza a lei das SA. Então, temos aí alguns desafios que vêm, por exemplo, por conta da apresentação por natureza ou função, outros desafios que vêm um pouco mais das práticas que a gente aplica, como é o caso da variação cambial, hiperinflação, não é necessariamente um conflito com lei, mas é algo que toca um pouco as práticas que a gente aplica mais comumente. Nós temos outras questões, por exemplo, as medidas de performance, né? A CVM não permite, né, por resolução, que você apresente EBITDA no conjunto das demonstrações financeiras. E aí, se essa é a medida de performance da administração e ela precisa ser incluída na demonstração financeira pela IFRS 18, de novo, como é que você faz aí nessa bola dividida, né? Então, nós tem uma série de fatores a serem considerados, além daqueles conflitos e ineficiências que já são conhecidos entre lei e o próprio IS, as próprias IFRS como são hoje, né? A norma está em processo de tradução dentro do CPC, para ser recebida na nossa normatização. Acredito que o processo de tradução, propriamente dito, que tem um ponto de partida pelo IBRACON, não seja algo muito moroso, mas em breve esteja concluído. Mas, de novo, muito provavelmente até 2027 a adoção e a recepção normativa. A gente teria ainda avançado em outras discussões, em especial desses conflitos que a gente tem comentado, né? E efetivo em 1º de janeiro de 2027, né? Lembrando que a adoção antecipada não é permitida pelos normatizadores no Brasil. Então, dito isso, o Edson, eu paro por aqui e queria abrir aí para vocês comentarem, questionarem e poder ter uma discussão. Muito obrigado, Patrick. Eu tinha a mesma dúvida do Eric, mas ele já acabou entrando ali. Eu acho que ficou bastante claro. Eu ainda tenho, né, como a gente também tem discutido, algumas questões sobre a total inconsistência com a lei. Talvez algumas coisas sejam mais tranquilas. E a gente também viu lá, né, Sérgio, na Abrasca, uma reunião que nós tivemos com o pessoal sobre esse assunto, que os jurídicos societários internos das empresas não sentiram tanto impacto ainda dessas, Sim. né, mudanças. É o que eu mais ou menos sentia também, embora a minha experiência seja mais restrita. Mas eu É, quero então passar a palavra para a Ilene, para Posso só fazer a fazer um apresentação. comentário bem Fala, rápido, só Patrick, em cima da sua desculpa, pode falar. desculpa, Helene, a indelicadeza, mas só, eu acho que é um comentário importante, porque qual que é o... Quando a gente discute com a CVM, por exemplo, a CVM, ela tem um certo conforto com o tema, porque, de qualquer modo, com a adoção da 11.638, a lei foi alterada para garantir à CVM o poder de normatizador. Então é engraçado que tem uma certa dualidade. Inclusive, você já tinha me educado em relação a isso, me mostrou que existem outras normas que já, que em teoria, teriam revogado isso, né, que não dão poder ao CFC e outros órgãos para normatizar aspectos contábeis, né? Então, você fala com a CVM, ó, realmente, conheço esses conflitos, concordo com vocês, mas a posição dela é um pouco mais simples, porque essa inconsistência cria uma certa insegurança mais até para os preparadores, na minha opinião, e para as companhias. A CM vem e fala, legal, mas no final do dia está dito aqui que eu sou normatizador, eu aprovei, regulamentei, coloquei os CPCs dentro do âmbito normativo da CVM e vai se convendo com isso. A impressão que eu tenho é que, em muitos casos, os jurídicos societários das companhias, por se sentirem talvez relativamente seguros em relação a isso, não se preocupam em ir na lei e conhecer os requerimentos. Tem várias empresas, por exemplo, que reportam IFRS puro lá fora. E o IFRS puro, eventualmente, tem várias ediçõezinhas aí por conta desses tópicos. E você mesmo comentou, né? Acho que foi você, Edson, que já se começa a litigar em alguns casos por conta de itens semelhantes. Então, eu acho, e aí é uma opinião pessoal, que às vezes é um ponto até de trazer mais aos jurídicos das empresas societárias quais são os assuntos, educá-los em relação a isso, para que eles também possam, de fato, entender quais são os conflitos e como isso pode afetar as companhias. Não, excelente. Eu também sinto um pouco isso. Às vezes não tem esse. E é interessante, só um comentário antes, Helene. Quando a gente vê os comentários à Lei 6404 de juristas,
em muitos desses comentários, a parte contábil não é o autor que faz, ele passa para alguém da área da contabilidade fazer os comentários. Isso é comum. E isso, na minha opinião, é um problema, porque você tem que ler a lei como um todo e integrar a lei como um todo, né? Mas, enfim, Com vamos certeza. ouvir quem entende do assunto. Eu passo, então, a palavra para a Helene. Obrigado, Helene, por ter aceito o convite, né? E vamos lá. Estamos ansiosos por ouvi-la. Professor Edson, eu que agradeço esse honroso convite. Estou aqui diante dos mestres, de pessoas que admiro, então, plateia tão seleta também, vossos alunos do mestrado profissional, uma honra. Professor Edson, muito obrigada mesmo pelo convite, professor Ari, professor Eric Martins, professor Sérgio Trindade, professor Patrick Matos, que nos brindou aqui com uma aula excelente, preparou material. Eu não preparei material, mas eu desenhei alguns tópicos aqui para discutir com os senhores. E o professor Eliseu Martins, meu professor, foi diretor na CVM, tive a honra de trabalhar ao lado do professor ali pertinho, no mesmo andar, e sugava tudo que eu podia sugar do professor. E muito me ajudou aquele período de convivência, porque hoje no conselhinho, e eu estou cumprindo o mandato lá de conselheira titular, eu julgo também o Banco Central, né? Tenho que votar em casos do Banco Central, do COAF, da Polícia Federal, e tudo assim acaba refletindo em aspectos contábeis ali, né? Eu costumo dizer que toda infração tem um reflexo contábil, toda infração ao sistema financeiro nacional. Então, uma honra e um aprendizado enorme, professor Edson. Muito obrigada. Eu separei a questão em 3 tópicos. O primeiro, o professor Patrick já abordou um pouco aqui, a comparabilidade. O segundo, a transparência. E o terceiro, os agrupamentos. Esses 3 tópicos, para mim, trazidos pela IFRS 18, foram assim cruciais para que nós pudéssemos, aqui no Brasil, pensar em desenvolver melhor, não é? Essas questiúnculas contabilísticas que nos atormentam e não é de hoje, não é? Eu antes também eu gostaria de ressalvar que o IFRS, todos sabem aqui, ele é adotado em mais de 158 países. O nosso país não adota o modelo full FRS, como bem já discutido aqui, não é? Então, nós temos no Brasil um mix, né? O nosso Guaraná Antártica, que é o brinco da contabilidade. E eu brinco que é o Guaraná Antártica. E esse modelo nosso, híbrido, digamos assim, ele tem impactos, obviamente, da própria autarquia, né, do órgão regulador, no que toca aí nas sociedades anônimas abertas e nos emissores de valores mobiliários em geral, porque hoje você pode ter outros emissores que não sob o formato de SA aberta. E aí eu preciso fazer o disclaimer, não é que quem está aqui é a professora Helene da GV, tá? Pesquisadora aí. O meu doutorado é em Direito mesmo, foi em Securitização de Recebíveis pela USP. Tive que rever aspectos contábeis, mas eu fiz colegial técnico de contabilidade no Colégio Olavo Bilac, cheguei a entrar na faculdade de contabilidade, depois migrei para o direito, assim, falei, acho que eu vou para o direito, mas eu quero ainda retomar a minha faculdade de contabilidade. Eu tenho um professor particular e o Conselhinho tem tido aulas no Ibracon, né, que muito tem nos ajudado lá com a equipe do Ibracon, atender o Conselhinho, porque realmente nós temos que entender um pouco dessa alocação muito bem trazida agora pelo Patrick, de forma sintética, que vai aí sofrer esse grupamento. Então, chegando no primeiro ponto, a comparabilidade, né, de resultados, porque o grande impacto do 18, e a Fundação FRS, a meu ver, foi muito feliz nisso, foi de falar, olha, para agrupar não precisa ser igual, né? Pode haver um grupamento, como colocado aqui pelo Patrick, mas esse grupamento ele tem que seguir algo, a um certo standard. E isso, lógico, na DRE, e o foco do 18 é a DRE, mais do que outros demonstrativos, e aí a DRE, no âmbito de emissores de valores mobiliários, impacta no ITR,
né, com muita força, e a gente sabe que o ITR no agro é diferente, bate em abril, em outros setores ele tem outra data. Então, o informativo trimestral também, a depender do setor aonde está atuando aquele emissor, ele pode ter alguma diferenciação. Mas esse grupamento, e a contabilidade não é uma ciência exata, não é? Todos aqui sabem. E no Brasil, desde 11.638, eu tenho a nova contabilidade. Então, lidar com processos que tiveram início em 2005 e 2006, as tais infrações permanentes ou continuadas, né, que até hoje ainda aparecem, às vezes, para a gente julgar, é totalmente diferente de analisar um processo pós-nova contabilidade, pós 11.638. Claro que o grupamento de contas, o grupamento nas DREs, é um facilitador, e aí eu caio naquilo que o professor Patrick colocou aqui, de que perdeu um pouco a relevância, né? Vivemos a era dos digital influencers, todo mundo agora entende de contabilidade, né? Todo mundo quer fazer um podcast para analisar um balanço, e às vezes a gente se depara com, nossa, né? Como é que o sujeito deu essa opinião, né? E a era também, não é, da informação rápida. Tudo é muito rápido. Agora, só tem relevância aquilo que tem utilidade, né? Perde a relevância aquilo que é inútil. E a contabilidade, o IFRS 18, eu vejo como positivo essa questão do grupamento, porque será de maior utilidade. Podemos condensar aqui, como colocou o professor Patrick, segregando em contas diferentes, não é? Quando o acessório segue o principal, né? Aquilo que foi dito aqui. Então, juros, recebíveis bem alocados, não vou nem entrar aqui em questões de risco sacado, né? Problemas com os recebíveis 30, 45 e 90 de lojas de varejo que nós vivenciamos aqui no Brasil, não é? Alguns problemas, mas o fato é que o grupamento, a meu sentir, veio para ficar, veio como facilitador, veio para trazer utilidade. O segundo ponto que eu anotei foi a transparência aprimorada nos indicadores financeiros. E aí, como a gente não adota o full FRS, como ocorre em outros países, eu vou ter que observar NBTCs, eu vou ter que observar o CFC e eu vou ter que observar a CVM no que toca à jurisdição da autarquia. E essa transparência na questão de CVM é um dogma mesmo, todos sabem, porque vem do princípio do full and fair disclosure, aquele princípio antigo dos anos 30, estadunidense, UK, Brasil importou. Isso já está estampado em várias regras. Então, eu não vejo como empecilho trazer essa questão da transparência que vem no IFRS 18 mais bem alinhada, mais bem adequada aos fins a que se destina, que é trazer a informação útil, não é? E de um modo mais claro do que vinha sendo praticado aqui no Brasil. E o terceiro ponto, os agrupamentos de informações, não é? Esses agrupamentos, bem tocado aqui pelo Patrick, as orientações elas são aprimoradas, não é? No IFRS 18, de tudo que eu já pude estudar aí da Fundação, do que a Fundação nos disponibilizou, e essas para incluir despesas operacionais, como dito aqui, ou em notas explicativas, que com certeza seriam mais bem elaboradas, né, pelos agentes da mídia, pelos jornalistas, né, do que por nós, juristas e contabilistas, e os demonstrativos de resultados. As DREs, então, são, obviamente, impactadas diretamente nesse ponto, porque grupar nem sempre é muito tranquilo, né? Quando pensamos em grupos societários primeiro e depois no grupamento de contas, né? A maioria das empresas hoje, das SAs emissoras de valores mobiliários, tem um FDIC, um fundo de investimento em direito creditório, por exemplo, né?
geralmente até originador dela, por eles originados, recebíveis originados pelo próprio emissor. Né? Então, não multi-originador. Também há casos de multi-originador, FDIC multi-originador. Acabou de mudar a resolução de fundos, a 175, né? Vai entrar ainda em vigor, com seus anexos, também com as suas regras próprias de DRE, de demonstração de resultados. Então, quando o fundo ele faz parte do organograma da corporation, que eu digo, né, que o Brasil não define que seja uma corporação, né, que seria um grupo com banco próprio, mas nós temos aí um desenho no grupo de direito e no grupo de fato da lei das SAs. E o grande poder aí, tanto do capítulo 20 quanto do capítulo 21 da 6404/76, é trazer mesmo essa diferenciação que pode ser adotada e ter reflexos também nas DREs. E o artigo 177, parágrafo 5º da Lei das SAs, que segue também padrões internacionais, e o parágrafo 6º, e o artigo 187, eles atribuem à Comissão de Valores Mobiliários, não é, esse poder, então, regulatório, no que toca à contabilização. Até porque os investidores, os analistas, como colocou aqui o Patrick, são ávidos, não é, para pegar de imediato essa documentação, digerir, traduzir e passar isso adiante. E nós vimos alguns casos aí recentes em que isso não foi muito bem traduzido, não é? Casos já julgados até, a gente já tem jurisprudência, e aí o professor Eliseu pode até falar com muito mais propriedade do que eu, no que toca a essa jurisprudência administrativa contabilística, mas o IAS 1 e a NBCT 626 e o próprio Brazilian GAAP, né, que a gente sabe que o GAAP aí vem de General Accounting Accepted in Brazil, o que veio aceito aqui, nós já podemos imaginar um cenário, e aí eu estou muito otimista com o IFRS 18, de absorção, sim. Né? Se não no modelo dele íntegro, como ele está sendo traduzido nesse momento, mas em boa parte no que toca aí aos emissores de valores imobiliários, porque, como eu disse, ele só veio a auxiliar, não é? Nesses três aspectos que eu julgo os principais, que eu falei que eu julgo como o tripé do IFRS 18, que, desculpa, faltava no Brasil, não é? Do que toca a DRE, que demonstração de resultado é o documento principal, sim, né? É a partir dali que você vai direcionar suas intenções de comprar ou vender um valor imobiliário ou manter aquele valor imobiliário na sua carteira. Não é aquele que vai, não, eu vou amargar esse prejuízo, deu resultado ruim, eu vou segurar o papel. Ele também vai poder contar com dados mais bem descortinados por força dessa regulação nova. Não é mais bem agrupado, mais transparente. E aí eu chego num ponto do impacto social e técnico dessas mudanças. Nós tivemos aí, em regras anteriores, impactos significativos, mas não dessa ordem, a meu sentir, justamente no ponto que o Patrick trouxe aqui, do acessório seguir o principal. Né? Então, aonde eu vou alocar os juros, como é que eu vou ter que observar essa alocação, eu sou recebedor de dividendos, eu sou pagador de dividendos, como que eu vou alocar? E isso tende a diminuir as fraudes em balanços. Né? O Brasil não regula o que deva conter um laudo de auditoria, por exemplo, item por item. Né? A gente não regula isso. E são várias fraudes hoje envolvendo laudos. Eu falo, mas eu não tenho regulação, eu segui assim. Desculpa, agora a gente vai ter o IFRS 18, que vai desenhar a DRE mais bem adequada aos fins a que ela se destina no mundo todo. Se 158 países, parte desses adotam full, parte não, como bem colocado aqui, já há judicialização pelo mundo afora dessa questão. E um outro ponto também que eu julgo muito importante
na auditoria também, no aspecto da revisão, porque auditor não é repórter, né? Como a gente fala, auditor não é repórter, ele não está lá para reportar o que o contador já falou, o que a contabilidade interna já falou. Ele está lá para refazer, para detectar e ver possíveis falhas, no limite também daquilo que ele tem acesso, obviamente, mas ele vai ter que, ao promover aquela auditagem, também se apegar a esse novo formato, não é? De grupamento, transparência da DRE. E isso, a meu sentir, vai ser um grande facilitador, tá? Porque no Brasil, a gente, por vezes, no mesmo processo, você pega 2, 3 laudos diferentes, apontando para falhas de alocação de dados contabilísticos diferentes, não é? Banco, a contabilidade bancária, ainda eu vejo assim mais tranquila de adotar o IFRS 18 em totum, pela própria regulação do Banco Central também, não é? Não só de CVM. Ainda bem que a maioria dos bancos aqui no Brasil, grandes, né, o chamado setor S1, aqueles de maior risco, os maiores, são companhias abertas também. Então, vão ter que lidar, não é? Bradesco, Itaú, então vão ter que lidar também com essa nova diferenciação. No setor agro, eu também vejo aí um impacto interessante, tanto pela data do ITR, que é diferente, né, de apresentação do setor do agronegócio, como agora também pela exigência de padrões ISD a partir de 2026 na contabilidade. Então, a gente traz ao mesmo tempo do IFRS 18 a questão da valoração, por exemplo, de descarbonização, dos créditos de carbono aí pelo mundo afora, replantio, biomas, como valorar aquilo. E isso eu já vou ter que estampar, não vou nem estar no S de social, tá? Vou ficar só no environment aqui, só no E. Se eu entrar no social, então aí a gente teria pano para manga aí como descortinar isso em padrões contábeis diante do IFRS 18. Mas, por exemplo, empresas de recursos humanos, de shows, de entretenimentos. Olha, queridos alunos, eu gosto de dar sempre exemplos reais, tá? Mas, por exemplo, uma Time for Fun, né? Que vive do entretenimento. O balanço é diferente e ela apresenta diferente. Os valores mobiliários que ela emite são diferentes de um banco, de uma instituição financeira, que vai ser diferente de uma empresa do setor agropecuário, da pecuária, por exemplo. Ainda assim, com esses padrões sendo exigíveis a partir de 2026, já nos balanços auditáveis das empresas, nós temos que pensar aí num paralelismo, e aí eu já vou arrematando para a parte final, do ceticismo profissional e da verificabilidade, né, que é necessário a contabilidade. Então, a gente sabe que o contador ele tem que ser muito cético, né? Ele não pode se deixar envolver pelo blá 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 jurídico, como eu costumo dizer, parafraseando a Greta Thunberg, né? O blá blá blá. O blá 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 ele vai ter que ficar um pouco de lado, até por força do grupamento e da transparência do IFRS 18 na DRE. Então, eu vou alocar ali, eu vou grupar, eu vou formar aquele jogo de dados, e ali eu vou ter que trabalhar com aqueles dados estáticos, não é? E da maneira mais cética possível. E isso vai refletir também nos papéis de trabalho do auditor, que aí eu fecho por aí, né? Tão úteis e necessários para depois o próprio auditor ter uma defesa se lhe foi sonegada alguma informação. Não é? Se o departamento interno da empresa responsável ali por aqueles informes passou parcial para ele. Então, é aí que eu acho que o IFRS é sim o Safe Harbor. Espero que a CVM aí, que também a área da CVM, a Superintendência de Normas Contábeis, e eu sei que o Oswaldo Zanetti é muito zeloso, que está lá atualmente, está debruçado em cima disso, de uma maneira, com rigor científico e doutrinário, que lhe é peculiar, eu sei que ele é muito atento a isso, e sei também que ele gosta da Fundação e, sobretudo, da 18.
né? Porque visa o quê? Trazer padrões melhores para nós aqui no Brasil, né? E visa o quê? Uniformizar, porque hoje os IPOs, aliás, desde 2008, que eu me lembre, você não tem da antiga 400, hoje resolução 160, você não tem mais só um IPO doméstico, né? As ofertas públicas são globais. O Depositar Receipt é um instrumento hoje do dia a dia aí. E aí o empresário tem que lidar, às vezes, com 2, 3 jurisdições, com 2, 3 metodologias diferentes para apresentar, não é só a contabilidade. Então, eu entendo que se o Brasil puder seguir, não é, em toto, e estou otimista com isso, a 18, será um ganho aí para nós, com certeza, e com isso eu fico por aqui e espero aí algumas dúvidas poder ajudar. Quem sou eu, né? Mas no aspecto societário. E lembrando que o FRE não é o formulário de referência que substituiu o velho IAN, o informativo anual, porque o IAN ele comportava ali os penduricalhos no documento, né? O formulário de referência ele já é um documento estático. E ele se coaduna, ao meu sentir, perfeitamente com o modelo 18 da Fundação IFRS. Volto a dizer, por causa do grupamento, por causa da transparência, não é que é maior sim, tá? Então, eu tendo a ver aí enxergar com muito otimismo essa absorção do modelo full, a meu sentir, né? Espero que sim, do 18. E muito obrigada pela oportunidade e sigo aqui para aprender com vocês. Muito obrigada. Imagina, professora Helene, nós que agradecemos, e eu acho que um ponto interessante que foi colocado, e eu particularmente não tinha pensado nisso, é a vinculação da auditoria mesmo, né? Porque, e aí eu vou lembrando de algumas discussões que eu já tive, especialmente, Eric, em variação cambial, em desconto concedido, a grande discussão de onde isso ficaria, né? Se é uma despesa, uma receita financeira, uma despesa financeira, e aí a ideia era jogar para o financeiro mesmo, né? Porque exatamente para ter indicadores não contábeis mais favoráveis. Quando eu trago isso e agora exijo também que a auditoria diga ok, né? Agora, bom, e a minha, sou um importador. Onde que está a minha variação cambial? Né? Eu sou um exportador. Onde que está a minha variação cambial? Ela vai estar lá no fim, né, Patrick, no resultado financeiro, ou ela vai estar lá em cima, né, afetando o meu operacional, né? Um ponto que eu realmente não tinha tentado, que a auditoria agora vai ter que ter mais critério na análise desses pontos polêmicos, ou vamos dizer assim, essa zona cinzenta em que ainda se permitia deixar tudo como financeiro, né, e fugir um pouco do operacional. Muito, muito interessante isso. Bom, eu teria algumas outras coisas para falar também, mas quero abrir a palavra. Eric, eu acho que você também colocou que tinha outras coisas. Ou quem tiver algum tema, por favor, levanta a mão e a gente passa a palavra. Eu tenho bastante coisa para discutir isso, mas eu acho que a gente podia ver se tem um pessoal aí na fila que está querendo falar. Aí, se ninguém tiver querendo se manifestar, eu posso começar. Então, se tiver alguém aí com alguma coisa a falar já, por favor, levante a mão. Ou ia falar cálice para sempre, mas não, levante a mão depois também, tanto faz. Não, tem... não cálice jamais aqui. Ou levante a mão agora, ou não cálice nunca. Não, Eric, mas eu acho que você pode começar até para estimular, vai. Para puxar aqui. Então, bom, eu tenho um ponto que eu sempre, inclusive, quando estava na discussão desse negócio, eu falei em vários fóruns. Inclusive veio um cara do IASB que veio para cá, eu falei para ele, eu tomei uma burdoada que não teve tamanho, mas eu continuo achando que eles perderam a melhor oportunidade de dividir o imposto de renda também, em operacional, financeiro e financiamento. Quer dizer,
Ah, mas não é possível dividir o imposto de renda porque o imposto de renda é residual. Isso é uma grande bobagem. Qualquer cara que calcula imposto de renda consegue fazer essa segregação aí com uma simplicidade enorme. É uma questão matemática, assim. Pô, se o lucro é composto de A mais B mais C, A mais B mais C vezes 34% é igual a A vezes 34% mais B vezes 34% mais C vezes 34%. Pô, assim, não faz nenhum sentido. E eu acho que a gente tem, do mesmo jeito que agora aqui a gente traz. Não, o senhor não pode abaixar, ninguém te deu a palavra, não, tá? Senhor, por favor, se comporte. Alguém tem que falar assim com ele, né? Porque senão ele fica muito. Vem a Helene Ô aqui, ai, cinquentão, que maravilha. Não, o senhor espera a sua vez aí. ô cinquentão, aguenta aí, espera aí. Não, olha, ter filho desse jeito não é fácil, né, gente? Não é Não, não é fácil. não. Mas só Espero para que dizer o. o seguinte, eu acabei de inventar num trabalho agora a margem de contribuição líquida do imposto de renda, e é um trabalho de natureza judicial. Olha lá, que maravilha. E dá para calcular, né? Isso aqui é legal. Assim, eu perguntei aquele negócio lá eu não comentei na hora, mas a história do resultado financeiro, Patrick, eu acho que isso daí, para o avaliador, ou para o analista mais inexperiente ou mais incauto, né, que não seja o cara muito navegador da contabilidade, eu acho que melhora o custo o cálculo do custo da dívida, porque muita gente divide o resultado financeiro e como o resultado financeiro usualmente é negativo, a rapaziada chega lá, já olha, fala, opa, é esse aqui mesmo, isso aqui é negativo, divido pelo custo da dívida, dá um custo da dívida de 0,5%, quando na verdade é 18%, né? Então, essa Sim. separação da receita financeira, o fim do resultado financeiro vai dar uma melhor. Mas, por outro lado, continua falho, porque o custo da dívida não está calculando. Então, você vai calcular. Quem sabe agora as pessoas vão começar a calcular o ROA com base no lucro operacional e não com base no, 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 no lucro líquido, né? Calcular o ROA efetivo, verdadeiro, mas vai estar sem imposto de renda. Você vai Sim. calcular o custo da dívida? Vai estar sem imposto de renda. Vai Vai calcular o continuar precisando de resultado modelagem. sobre desempenho, vai estar sem imposto de renda. Então, assim, pô, perderam uma baita oportunidade de botar lá ali imposto de renda operacional. Imposto de renda não era E o nenhum. resultado financeiro, né? Se a gente parar para pensar, o caminho que eles foram vai nessa linha, né? Porque agora o resultado financeiro que tem lá são atividades associadas a financiamento. Você pegava o resultado financeiro antes, o que você tinha ali era um grande catado, na falta de uma melhor palavra, de time value. Você tem ali Uhum. time value, você tem efeito de unwinding de desconto, você tem receita financeira. Atualização de provisão. Só que assim, continua relativamente falho pelo que você falou, né? Você tem ali um efeito que talvez nas modelagens fique um pouco mais fácil de se localizar, mas nunca vai ser, ainda não vai ser direto. Eu acho que eu, por exemplo, nas conversas com o time do IASB, principalmente em relação a esse projeto, a gente trouxe várias sugestões. Essa, por exemplo, a gente não trouxe. Mas geralmente, quando a gente trazia sugestões, o feedback deles era sempre no sentido de, olha, legal, concordo, interessante, mas não é o foco do projeto. Tinha uma que era muito fácil, uma crítica que eu sempre tive da IAS 1, que lá na lista tem uma listagem lá pelo item 80 e alguma coisa, que é do que tem que estar no balanço patrimonial. E tinha lá passivos financeiros ou algo nesse sentido, e embaixo provisões que não estejam incluídas no item acima. Eu falo, essa referência está errada, porque se você faz essa referência dessa maneira, você está dizendo que a provisão é um instrumento financeiro, e a provisão não é um instrumento financeiro. Era um itemzinho que se deletaria em 2 segundos. Eu respondi, pô, Patrick, é verdade. Só que a gente entende que esse ponto ele já é bem entendido pelo mercado, preferimos não mover. Eu falei, gente, é só tirar uma referência mínima. Um outro que eu pedi 50 vezes também, o Nick, que era um dos líderes do projeto, ele me encontrava e ele já começava a rir. Não, você não vai me pedir de novo para colocar a definição do que é custo. Eu falei, vou, não custa nada, bota lá o que é custo, cara, para separar o que é despesa. Não, Patrick, é interessante, mas entendemos que não é o foco do projeto. Então, eles recebiam, mas a impressão que se tinha é que já tinha um apanhado de itens a se considerar e qualquer coisa nova vai ficar para pós-implementação. Mas eu acho que a gente não deveria esquecer desse ponto, não, Eric. Eu acho que ele é bem interessante. A gente poderia, de Eu repente, acho, e manter para facilita discutir no demais futuro. a vida, porque a gente, no final das contas, acaba dando um monte de bica. É 34% e um sai por diferença. Quer dizer, o operacional vai sair por diferença, né? Sim. Então, acho que isso daí era uma coisa. E
A questão do EBITDA, acho que a gente já comentou, né? O que vai ser. Porque isso vai dar um problema, né? Eu acho que bastante é, 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 importante, não só como as empresas vão calcular os seus EBITDAs. Ah, não, peraí, eu tenho receita financeira junto com a minha receita, apesar de que hoje você já tem receita financeira junto com a Eventualmente, sim. receita, e o pessoal está tirando, mas pode ter gente aí que não vou querer tirar essa receita financeira porque ela é operacional, tá junto com a minha receita, e isso daí eu acho que A própria pode. variação cambial é efeito de hiperinflação. Vão vir no EBITDA, entre aspas, puro. E aí, eu acho que vai ter gente que vai querer de um jeito, gente que vai querer de outro jeito. Talvez a CVM lá na frente vai ter que dar um jeito de renovar o que, aliás, a CVM já resolveu esse problema lá atrás, faz tempo, e agora vai ter que. Eu sempre esqueço o nome da. Era 156, agora mudou para 5, sei lá o que seja o número da coisa, que é praticamente o mesmo texto. Mas eventualmente isso vai dar um problema para a CVM, para ela. Para pedir o pessoal explicar melhor isso daí. Eu acho que isso daí a gente vai viver lá na frente essa questão. E só para Então, Eric, aproveitar, desculpe, Lene, nesse fica à ponto, vontade. imagina, desculpa aí, Patrick, se vocês observarem no histórico, o professor Eliseu vivenciou muito bem isso, ela não regula nunca, ela deixa o barco correr, porque ela espera primeiro que o mercado, né, se assente com as regras e como o mercado vai operacionalizar de fato a sua contabilidade interna, ela analisa isso, também não só nos ITRs, mas nas DFPs. Então a área técnica vai, hoje eles criaram lá uns robozinhos caseiros, né, que cruzam os dados lá, uns Python com Java, os engenheiros lá de tudo na unha, viu? Porque não tem dinheiro nunca. E aí eles fazem esses robozinhos caseiros para cruzar esses dados, para depois entender como regular. Então, primeiro tem a reunião de falhas, que é aquele mantra, não se pode regular aquilo que ainda não se conhece de fato, né? Então, da onde advêm essas falhas e como era 156, realmente manteve o mesmo texto na nova, e acredito sim que isso deva passar por mudanças, mas ela vai dar esse timing, tá? Esse break-even para enxergar como melhor reconhecer as falhas e poder regular. Eu gosto muito dessa deliberação. Só desculpa, Patrick, você ia falar uma coisa, só que antes que eu esqueça, eu falei assim, vai ter o problema das empresas, mas acho que aí vai ter um problema, aproveitar que tem muito advogado aqui, revisão de contratos, né? Os contratos, os covenants de Nossa, um dívida, monte. as definições de EBITDA contratuais que dão problema à torta, direito, direto e reto. A gente está careca de ver problema de contrato com definição de EBITDA. E aqui eu acho que a gente vai ter que revisar isso daí, rever isso daí, que pode ser que contrato a contrato possa vir a ter problema, pode não estar explicado direitinho. Patrick, desculpa, eu te interrompi. Não, eu que peço desculpa ter te interrompido, mas é que às vezes você fala uma coisa, eu já me puxa da memória aqui, porque o EBITDA é um ótimo exemplo, porque foi discutido durante os 3 anos e meio do projeto, o tempo todo incluir o EBITDA como não um subtotal requerido, mas um subtotal reconhecido como lucro bruto, como lucro líquido dentro das IFRS. E o Yardley foi muito cuidadoso, porque nas discussões com os participantes se entendeu que não existe uma visão clara do que é o EBITDA. Muitas indústrias, por exemplo, segundo o Yardley, não utilizam. Eu lembro que eles mencionaram, acho que foi seguradoras e acho que instituições financeiras também, de forma geral, se colocar no controle. Isso aqui não é um conceito comum para mim. Se eu colocar isso dentro das IFRS, eu vou começar a ter dificuldade aqui de eventualmente ser requerida até essa informação, e para mim o EBITDA não é uma medida que seja próxima, por exemplo, do que você poderia chamar, sei lá, de lucro operacional deduzido aí de determinadas despesas. Então começou a chegar a não se chegar em um consenso durante o projeto, e acabou por não colocar o EBITDA como um subtotal requerido, que essa era uma demanda de muitos do mercado, porque isso ia facilitar bastante. Olha, se o EBITDA é definido na IFRS, ele é aquilo e acabou. Você vai fazer um EBITDA ajustado? Tá bom, só explica os ajustes. Mas nesse contexto, eles decidiram por não colocar, mas eles também não proibiram.
eles explicaram durante o projeto, e eu acredito que isso, se não me engano, entrou no Basis for Conclusion, que em algumas situações eles entendem que o EBITDA pode sim ser uma representação fiel do que é o lucro operacional deduzido da amortização, depreciação, enfim, e permitir que a companhia coloque. Então, o IFRS 18 ele preferiu não entrar nessa seara, não definir, mas ele não proibiu. Só que como geralmente eles fazem, e a gente critica bastante, colocar isso escondido numa base para conclusão que a maior parte dos usuários não tem acesso ou não conhecem, foi meio ruim, porque fica escondido, né? A gente queria que tivesse alguma coisa, uma discussão um pouco maior dentro da própria norma, infelizmente não aconteceu. Mas aí, como isso vai ser recepcionado, e a parte dos commons é um ótimo exemplo, porque eu lembro desse argumento, que eles falavam que em muitas situações o EBITDA é contratual. E aí você começava a criar conflitos entre o contratual e o normativo contábil para contratos que são de longo prazo. Então, eu acho que esse conflito vai surgir sim, porque por mais que não esteja definido, se não é proibido e a companhia usa como MPM, ela vai ter que divulgar de qualquer maneira, né? Então, como é que você vai ficar fazendo as pontes para o EBITDA ajustado contratual de acordo com determinados contratos, né? Putz, vai ser uma salada, né? Mas pelo menos como é que é? Fica melhor do que estava antes, que você não tinha absolutamente nada, né? É É verdade. aquele negócio, né? O ótimo é inimigo do bom, né? Mas aí realmente. E aí eu queria. Um último comentário que eu queria fazer aqui, que eu não quero monopolizar a coisa, mas apesar de ter outros contos. E o IAS-1, o que a gente faz com ele? Porque ele não fala só disso. Tem coisas do IAS-1 que foram para as cucuia, porque o IAS-1 ou o CPC 26, sei lá, é o número do CPC de apresentação. Uhum. Ele foi revogado, né? Foi superseded, e o que está lá de outras coisas, que ele fala de balanço, ele fala, que você comentou aí, da provisão, assim, ó. Ele fala. Qual que é o tema lá, pai, que ele fala? Mas eu descobri, viu? O que o Eric está comentando é o seguinte: eu comecei a perguntar um dia aí, bom, mas afinal de contas, cadê o True and Fair Override, né? Que está lá no IAS-1. Se tiver alguma norma que, ao ser aplicada, produz uma grande distorção, deixe de aplicar a norma. É tal negócio, né? O dever de casa tem que ser feito. Eu sou o primeiro a dizer que fiz uma bobagem a ficar fazendo essa pergunta. Porque primeiro a gente lê a norma, a gente se esquece. Vá lá no final da norma, tem lá o seguinte: modificações que são introduzidas nas outras normas. Tá certo? Então, o que foi feito? Então, esse trecho que estava no IAS 21 não consta no texto da IFRS 18, mas lá, no fundo, ela está reintroduzida num outro CPC. Então, ela não foi retirada. Acho Então, que está para o IAS 8, se eu não me engano. eles fizeram lá embaixo vários ajustes. E aquilo que estava no IS1, que desapareceu, porque ela é 100% revogada a partir de 27, mas alguns foram retransferidos para outros lugares. Então, aí, eu andei falando bobagem aí, cadê o True and Fair Override? Achei. Mas acho que não sei se vai mudar muita coisa, não. Se você achar alguém aplicando aí, você me mostra, seja no IAS ou no IFRS 18. Eu ainda não Na vi. prática, ele já foi revogado há muito tempo pelos auditores, né? Apesar dos esforços da CVM de fazer com que ele seja aplicado, mas a total, absoluta e completa resistência dos auditores tem impedido. Nas aulas eu continuo avisando os meus alunos advogados que isso existe. Então, se tiver alguma questão jurídica e isso for importante, tem que saber que existe. Vamos lá, Wellington. Bom dia. Eu nem acho que eu vou trazer um ponto que seja novidade aqui, mas que, comparando com outras IFRS mais recentes, né, a gente teve a participação do FASB em relação ao US GAAP, né, tanto o IFRS 15 como o 16, apesar de que no 16 houve um desfecho diferenciado. Eu não ouvi nada sobre a participação do FASB nesse tema, e aí eu queria linkar com a adoção do Brasil para as regras de transfer price da OCDE, né? Porque quando a gente faz a análise de comparáveis,
a gente utiliza indicadores de performance. E até então a gente convive já, né, com, por exemplo, a questão do leasing, a existência de depreciação em juros e no US GAAP ele afetando como despesa de aluguel lá no lucro operacional. Mas me parece que a gente ele só lidava com diferenças de gaps. Se o S-Gap não acompanha esse endereçamento dos elementos no P&L, na RE, talvez a gente tenha que conviver com mais outros ajustes de expurgar, por exemplo, do lucro operacional, itens que, para fins de P&L com base em S-Gap, não estão lá, estão, por exemplo, fora, né? Acho que eu só queria dar esse destaque. O IFRS 16 é um ótimo exemplo, né? Porque a gente brinca que você tem que ter cuidado com o que você pede, né? Eu estava conversando com um analista ontem e ele falou, cara, é um absurdo que vocês fizeram com o IFRS 16. E, cara, isso é feedback dos analistas investidores que reclamavam que isso não estava no balanço e que o efeito não é econômico. Então, agora são os mesmos analistas investidores que reclamam que a norma está lá. E o SGAP, dentro do IFRS 16, que era um projeto conjunto, né? Começou como um projeto conjunto, e em determinado momento o IASB e o FASB tiveram diferença de opinião, né? O US GAAP criou lá o arrendamento tipo A e tipo B, então só um deles que vai e a amortização do resultado. No IFRS vai tudo da maneira que você comentou, né? Eu particularmente até vou te dizer que eu gosto mais do approach do US GAAP, mas essa é uma observação muito pertinente. Eu acho que é a possibilidade de você realmente ter mais uma necessidade de controle aí para as entidades que têm reporte lá, né? Mas eu te conheço qualquer projeto do US GAAP também de natureza semelhante, sinceramente, não tenho acompanhado. Wellington, mas esse gancho com regras de preço de transferência, isso hoje está olhando muito, né, para a contabilidade, né? Mesmo a parte de transação, de caracterizar a transação, é, a essência sobre a forma, e agora temos mais essa ainda na questão de indicadores. Uma questão que eu queria trazer aqui, que estava sendo colocado, começar de trás para frente, a questão do EBITDA de contratos, né? Não só EBITDA, a gente tem outros índices também, que a gente tem em manuais de análise de balanço, liquidez, endividamento e outras coisas, que muitas vezes o contrato pode trazer do jeito que ele entende, né? Do jeito que as partes entendem trazer. E esse é um outro ponto, né, que eu gosto de chamar a atenção para os advogados, que é o seguinte: precisamos conhecer a contabilidade até para negociar esse tipo de cláusula, né? Porque se eu sei que eu vou ter algum efeito na contabilidade por algum tipo de transação ou por algum tipo de empréstimo ou coisa desse tipo, se eu consigo prever isso no contrato que eu vou colocar, na cláusula que eu vou colocar, por exemplo, referente à liquidez, ou mesmo referente ao EBITDA, eu já ponho alguns ajustes ali e negocio esses ajustes, o que isso é muito natural, se a outra parte concordar, né? Ok. E aí agora um outro ponto, né? O que me pareceu aqui reforça um pouco o que acho que foi o Sérgio que colocou um pouquinho antes da gente entrar também, e essa é um pouco a percepção, né, de que as pessoas na CVM envolvidas com essas questões é, é, sabem o que está acontecendo, né? O próprio Oswaldo e Helene, a gente teve reunião com ele, sabe o que está acontecendo, eles sabem, têm total consciência, mas é isso, como eles têm o poder regulatório para o nicho, né, deles ali, fica um pouco mais tranquilo. A questão é quando a gente tiver envolvimento de empresas que não estão, né, sobre a regulamentação da CVM, mas que podem estar dentro de outras questões públicas, vamos dizer assim. Por exemplo, participar de uma licitação. Então, eu posso. Como é que vai ser a comparabilidade? Eu vou ter uma companhia aberta com IFRS 18 e eu posso ter uma limitada concorrendo ali e não querendo prestar essas informações porque vai se apoiar na lei, né? Vai dizer, não, de acordo com a lei eu não preciso demonstrar isso, eu posso deixar toda a parte
financeira, variação cambial e tudo mais, como receitas e despesas financeiras, deixar isso separado, né? E outras questões. E aí a gente traz uma questão de comparabilidade aqui, muito importante, que não é aquela comparabilidade de investidores, né? Ah, eu quero comparar se eu quero investir no setor elétrico. Ah, vou comparar a empresa brasileira com uma empresa, sei lá, norueguesa. Tem, obviamente, esse tipo de comparabilidade, mas eu tenho outros que é uma comparabilidade interna, né? Seja numa licitação pública, numa licitação privada. Estou envolvendo a auditoria, qual vai ser a posição da auditoria nisso? Porque se a auditoria está fazendo o trabalho numa empresa limitada, como é que até onde vai, né? Para ajeitar essa comparabilidade. E aí, nesse ponto, é que eu acredito que o IFRS 18 traga realmente de volta, né? Ou acorde uma discussão que poderia estar mais ou menos adormecida, que é essa questão da compatibilidade da lei, né? E eu sempre que eu trato desse assunto agora, eu gosto de falar, eu acho que 2015, na revista Capital Aberto, 2015 ou 2016, na revista Capital Aberto, eles tinham lá um painel, sim e não. E eu lembro que o professor Eliseu escreveu por que tirar da lei a contabilidade, e eu escrevi por que não tirar da lei a contabilidade, né? Mas passado esse tempo todo, vendo o que está acontecendo, realmente tem algumas questões que não dá para ficar na lei. Outras precisam, né? Porque você tem vários direitos atrelados a essas questões. Mas também poderia estar na lei de uma maneira um pouco mais. Eu gostei de uma palavra que a Helene usou, meio como um safe harbor. Então, por exemplo, a gente pode ler de uma certa maneira. Eu até separei a lei aqui, né? O online é bom por causa disso. O artigo 187 da 6404, que fala da DRE, exatamente da estrutura da DRE, de repente ele pode ser lido como um safe harbor. Aquelas são as informações mínimas que alguém precisa passar. Se vai estar naquela ordem, eu não sei se a lei exige exatamente aquela ordem que está ali. Aquilo é uma informação mínima. Como que eu vou apresentar? E aí eu lembro também, Eliseu, na discussão que a gente teve no grupo da CPC de nota explicativa, a sugestão das notas explicativas seguirem não uma ordem geográfica, mas uma ordem de materialidade, né? Ah, não, porque a 6404 fala em nota explicativa. Fala, exige nota explicativa, mas ela não diz qual é a ordem que você vai usar. E não passou meio uma recomendação, assim, a gente até aceita, alguma coisa nesse sentido. Mas era um tema relevante também. Então, algumas questões da 6404, é, a gente pode ler não como uma obrigatoriedade definitiva, até porque é um direito comercial. O direito comercial ele não é tão impositivo quanto é o direito tributário, né? Porque às vezes a gente vem com aquela cabeça do tributarista e fala, não, se está na lei tem que ser. Não, o direito comercial é um pouco mais flexível com relação a isso. Claro, tem algumas coisas que não tem jeito, por exemplo, equivalência patrimonial. Esse é o ponto para mim que, assim, está na lei e tá na lei, né? Não dá para eu escolher. Se tiver investimento relevante, com influência significativa, tem que ser equivalência patrimonial. Acabou, não tem outra alternativa. Isso é uma obrigação legal. Talvez esse ponto mereça uma conversa, uma revisão. Mas tem alguns outros pontos, né? O que eu costumo colocar, né? Por natureza ou por função, a gente pode entender que a lei trouxe o mínimo. Tem que ter essa informação aqui. Tem que ter lá a despesa administrativa. Agora, como que você vai dizer essa despesa administrativa? Se é por salário e aluguel, se vai reunir salário e aluguel junto para dizer despesas administrativas? Isso eu acho que a companhia tem uma certa liberdade e entra naquela questão da contabilidade estratégica. Eu vou ler a estratégia da empresa, né, na contabilidade. Isso é relevantíssimo. Então, tem algumas coisas que merecem essa discussão. Eu acho que essa nossa. Já estava pensando nisso, ainda tem um tempinho, mas eu estou achando já que um dia só para discutir isso aqui vai ser pouco. Não sei se a gente segue no Gereg, porque tem outros temas, mas que essa discussão tem que continuar
Não tenha dúvida, né? E como teve também lá a discussão na Braskem envolvendo o pessoal, os advogados da área societária, né? O que que tem, né? Qual é a preocupação desses dois? A gente tem que chegar, na minha opinião, né, num consenso entre essas duas áreas, eventualmente até alguém de analista de mercado, como o Eric estava colocando, chegar num consenso entre esse pessoal e falar, bom, então precisa disso, eu preciso daquilo, né? Até para trazer segurança. Mas eu gostei bastante de ter voltado com esse tema aqui, né? Bom, vamos seguindo. Ana Lúcia. Bom dia, tudo bom? Na verdade, o meu comentário é muito breve e complementar ao que você mencionou sobre contratos. Existem também questões dos contratos de concessões, porque eles costumam ser contratos de longo prazo e que têm índices financeiros que precisam ser respeitados. Então, aí eu acho que realmente acaba colocando uma questão específica para aquelas empresas que atuam com concessões que precisam ver em que medida o IFRS 18 muda algum índice ou questões de EBITDA que possam representar uma necessidade de ajuste a esses contratos, uma necessidade de negociação, e aí você entra que não é uma negociação entre partes privadas, então pode depender de um trâmite diferenciado. Então aí é complementar ao seu, mas porque concessão acaba tendo questões específicas. Não, fundamental esse ponto, Ana Lúcia. Obrigado. Eu tinha até esquecido. E aí tem aquela discussão, né? Contratos já realizados, eu sigo a lei antiga, ok. Mas e depois que eu já souber que mudou a questão da contabilidade, E né? dependendo do setor, algumas concessões, inclusive, têm obrigações específicas associadas a números da demonstração financeira. O setor Isso. elétrico é um bom exemplo, programas de eficiência energética, enfim, e outros associados. Então, existem realmente, acho que tem uma variedade de impactos fiscais que a gente vai descobrindo com o tempo, né? A gente, conversando com as pessoas, a gente vai sabendo. Sem dúvida. Bom ponto, Ana. Professor Eliseu. A maior parte do que eu ia perguntar, você respondeu tudo, viu, sobre essa forma aí dos juristas entenderem e interpretarem certos conflitos aí dentro da lei. E lembrar que tem o Conselho Federal de Contabilidade, quer dizer, aquela limitada lá, ela está, se ela não tiver sob regulação especial, não é a empresa, não é a administração que está submetida ao Conselho Federal, é o contador, é o profissional que está submetido, está correto? E ele tem que seguir as normas, né? E aí eu fico naquela dúvida, quer dizer, se ele segue a norma, ela contraria a lei, o profissional, quer dizer, qual que é a interpretação? Prevalece o poder legal da 9295, que dá poder legal para o Conselho Federal, prevalece a lei das SAs? Qual a pergunta aí para vocês responder? E já que estava sendo falada a história aí, às vezes, de concorrência, etc., precisa lembrar do seguinte, isso aqui vai valer para quem aplica a chamada full IFRS. Isso aqui não está atingindo média empresa, isso aqui não está atingindo contabilidade de microentidades e de pequenas empresas, pequenas, né, que estiverem seguindo a NBC TG 1001, né, Érica? Acho que o nome é essa daí, faturamento até 78 milhões. E a 1002 também. Se quiser seguir essa, está totalmente fora disso. Então, as comparabilidades para certos fins vão ficar ainda mais complicadas, não tem dúvida. Agora, o que precisa fazer é mudar as outras, porque essa daqui me parece de muito boa qualidade. Tem seus probleminhas, etc. Sempre vai reclamar de qualquer coisa que seja aí, sempre vai achar o defeito. Mas é uma senhora evolução. Mas nesse ponto das limitadas, professor Eliseu, eu queria lembrar da implementação do SPED. Porque o SPED ele também começou com grandes empresas, projeto piloto, os pontos da cadeia produtiva, e o próprio mercado foi exigindo isso, né? O próprio mercado foi colocando, o próprio cliente passou a exigir do seu fornecedor, e o próprio fornecedor, ao ter a transação com o cliente, já implicava o cliente também se adaptar. Então, Tomara que aconteça isso nesse eu também. acho que sim, eu acho que é bem provável que aconteça, né?
nós vamos tomar empréstimo em algum banco, ou vai emitir, não uma debênture, a limitada não emite, embora haja uma grande discussão a respeito, mas não vou entrar nessa polêmica, mas vai emitir algum título, né, ainda que seja para um banco, o banco pode exigir e falar, não, eu quero ver dessa forma. Ah, mas eu não sou obrigado. Bom, tá bom, eu também não sou obrigado a te emprestar dinheiro, né? Então, assim, essa relação privada, ela pode contribuir com isso. Tudo bem, o SPED era uma questão tributária, era nota fiscal eletrônica, era um pouco mais impositivo, vamos dizer assim. Mas pode acontecer nesse caso também. E aí a limitada não vai ter jeito, né? Via CFC ou via mercado, vai ter que acabar adotando um pouco essa questão, né? Bom, professor Ilene. Não, então, só para concluir esse ponto das limitadas, hoje temos 36 plataformas de crowdfunding. Não é? Elas estão ganhando sócios e trazendo uma contabilidade conforme é o regime jurídico da CVM, não é? Essas limitadas que captam nas plataformas, que é a resolução 88. E a resolução 8, que permite a emissão de letras financeiras. Elas não têm as debêntures ainda, né? Tem projeto de lei para limitada emitir debênture, aquela discussão, mas elas emitem letras. Então, essas que captam e que seguem como lei de regência suplente a lei das SAs, me parece que vai ser mais tranquilo. E aí a gente vai ter aquela taxonomia resgatar lá da Lei 11.638 de 2007, aquelas grandes limitadas, né, que têm que ser auditadas por auditores registrados na CVM, e as limitadas de médio e pequeno porte. Essas de médio que estão vindo para crowdfunding, elas ainda estão nessa fase de adaptação. Talvez essas tenham assim um maior diálogo com a CVM, digamos assim, porque elas já estão, embora a CVM não registre essas emissoras, tá? Ela registra só a plataforma e a documentação fica com as plataformas, mas você tem um regime aí novo também, que traz uma nova taxonomia, que é o tipo societário mais adotado no Brasil, é a limitada ainda, não é? E com o fim das Eireles, que você passou até a limitada unipessoal, a limitada unipessoal ela começou a entrar nos grupos societários, eu tenho visto isso, né? Então vai ter que se adequar também. E são vicissitudes que nós vamos ter que enfrentar, não tem jeito. E a CVM, por isso que ela está aí em fase ainda de estudo, e eu discuti isso com o Zanetti, com o Oswaldo Zanetti, não tem muito tempo, no que toca a essas limitadas de crowdfunding, de médio porte, né? Vamos ter que ver como que isso vai também impactar para que elas possam também obter financiamentos bancários, possam ter uma contabilidade mais adequada para depois se transformar em SAs, não é? E vir de fato para o mercado bursátil, não é? Era isso. E o movimento para desregulamentar a contabilidade e tirar da lei já tem um tempo, né? Eu vejo esse movimento para desregulamentar, né, professor Eliseu? Já tem aí, olha, umas 2 décadas que eu vejo esse tipo de discussão, mas alguma coisa assim, como eu digo, né, o safe harbor tem que ficar para o mínimo. Não seguir ordem, enfim, como bem colocou aqui o professor Edson, né, o 187 você não tem que seguir ali passo a passo, mas tem que conter aquele mínimo que a lei prevê, não é? Muito obrigada. Não, ótimo, ótimo. Rodil. A primeira coisa, só para uma observação, concordando com Eliseu e Edson, esse assunto de adoção generalizada, eu acho que vai acontecer, e eu chamo normalmente de contágio. Vai se contagiando os níveis inferiores. Mas, como os advogados falaram que algum auditor ia se defender, eu acho que nós estamos hoje um pouco assim no test drive dessa norma, e que realmente iremos progredindo na hora que virmos como vai sendo aplicado e quais são os problemas. Mas
Em princípio, eu vejo assim, dois pontos. O primeiro é que ele vai entrar na análise de riscos. Iniciando uma auditoria, o auditor vai ter que reconhecer que essa é uma área de risco e, portanto, vai ter que desenhar respostas via os seus procedimentos de auditoria. Esse ponto pacífico, mas veremos como vai funcionar. E o segundo alerta é que, como basicamente vai ser muito mais um aspecto CVM no início, antes do contágio generalizado, que os auditores tenham muito cuidado em documentar muito bem como consideraram esse risco e como atacaram esse risco, de modo a não ser contestados depois por qualquer fiscalização e inspeção da CVM. Então, esse é um ponto interessante. Quero ver se aparece em PA da auditoria as discussões. Se bem que está lá na frente, né? Mas, enfim, até lá muita coisa pode acontecer. Mas, Wellington, O Edson, você citou o SPED como um exemplo de processo, mas na verdade, quando você falava, você me fez enxergar alguns impactos práticos, né, do FRS 18 também no sentido das obrigações acessórias das empresas, né, porque na ECD, por exemplo, no plano de contas, a gente tem os códigos de aglutinação que vão compondo a totalização para o J150, que é onde fica a DRE. Então, teria que ter uma revisão ali de aglutinação desses elementos, que seria o I052. Mas eu acho que um que me deixa curioso para ver como seria a adaptação é o I051, que é o plano de contas referencial da Receita Federal, né, que também teria que passar por uma revisão, e a gente tem uma dinâmica na preparação da ECF, que é quem realmente utiliza esses dados, que é a recuperação da ECF do ano anterior, né? E aí a gente teria, de repente, um ano de passagem em que as contas de resultado estariam numa estrutura de plano de contas referencial, e no ano de adoção, né, elas estariam em outras. Então, me causou curiosidade saber como que também essa obrigação acessória vai acomodar isso para todos os níveis de empresa, né? Não interessa se é aberta ou fechada, como que ela vai acomodar essa questão da obrigação acessória também, especialmente na transição. Mas a gente sabe que a gente tem bastante ruído, né? Quando tem essas transições com reflexos em obrigação acessória tributária. Então, eu queria comentar isso também. não, excelente, Wellington. E aí, como eu tinha colocado. Anel, escuta o Wellington. Edson, Vamos lá, Eliseu. me permite o seguinte. Esse é um assunto que vai explodir mais um pouco. E eu queria até aproveitar, quem ainda não sabe, há uma reunião da Receita Federal convocada para o dia 4 de junho, das 9 às 18 horas, vejam, de dia inteiro, na sede do Conselho Regional de Contabilidade. E a matéria é o fisco e as IFRS. A Receita deve, com toda certeza, estar voltando àquele pleito de separar contabilidade de fisco, ou, no mínimo, aquela intermediária. Tira-se da contabilidade, não começa mais pelo lucro líquido, começa-se... escolhem-se contas que vão valer para efeito fiscal, contas que não vão valer para efeito fiscal. E essa taxonomia que o Wellington acabou de falar aí é um ponto extremamente relevante. Então, a Receita está ativíssima. Quem puder comparecer lá, ótimo. Nós estamos até fazendo um pleito para que eles permitam online a participação, por enquanto, até onde eu saiba, até ontem não tinha sido autorizado, nós estamos pedindo. E vai ser muito interessante. Há discussões e há pessoas lá para tratarem do assunto de belo nível. Alguns não, né? Como eu, por exemplo. Mas vamos... Vejam, então, esse assunto com a Receita está agora de novo com os motores sendo totalmente esquentados. Esse é um outro também, lá atrás discutimos isso no GDEC, talvez valesse a pena, vamos deixar anotado, né, Eric, voltar a trazer essa discussão para cá, porque dependendo dessa mudança,
para fins tributários, você pode começar a tributar algo que não está em lugar nenhum, né? Você pode ter um lucro, na verdade, não vai ser um lucro real, vai ser um lucro fictício. E aí, bom, todas as questões, mas enfim, fica só aqui só os fios soltos para contato com a parte tributária, mas eu acho que vale a pena voltar com isso, voltar tanto a questão mais societária mesmo e também a questão tributária, sem dúvida. Muito bem. Eu queria só pedir para o pai confirmar novamente o local, a data, e é aberto ao público, precisa se inscrever. Como é que funciona essa reunião, por favor? Olha, até Sérgio Trindade está aí. Ah, não, eu acho que ele precisou sair. Por enquanto, ela é até ontem à noite. Nossa reunião terminou ontem, eu acho que era perto das 8 da noite. A Receita ainda não está aberta ao público, mas não há menção ainda, não há ainda um lugar onde se inscrever. Por enquanto, é só presencial. Tá certo? Eles estão pleiteando que haja inscrição prévia, mas não há ainda nenhum site, nenhum lugar para registro, e nós estamos pleiteando que seja também a possível online. Tá correto? A gente sempre diz, olha, os gaúchos querem participar, tá certo? Quem sabe seja, até para isso a gente vai usar esse triste argumento sulino. Mas horário, data dia 4... Das 4 de junho, das 9 da manhã às 18 horas, Teatro do CRC São Paulo, na Rua Rosa e Silva. Não me pergunta o número, que daí já é demais, né? 60. Obrigado, Rodilson. Entrando ali, vira à direita, já é logo à direita. Tem que tomar cuidado para não passar quando virar à direita. Isso. Toma cuidado para não passar. Muito bom, muito bom. Temos algum tempinho? Alguém mais queria colocar alguma coisa? Eu queria aproveitar aqui, professor Eliseu, já que hoje você está com a corda toda, faça o merchan também, solicitado, do evento que vai ter agora, que eu não estou conseguindo sim. Compartilhar aqui. Um grupo de advogados e contadores aí, liderado pela Luciana Guiar, nossa companheira aqui no GEDEC, promovendo duas aulas sobre assuntos de tributário e eu não citei o nome de todas as pessoas que vão participar. Está aqui na tela. Olha lá, Ricardo Paes, o Edson, né? Ótimo, eu estava procurando. São duas aulas pagas, essa modesta inscrição aí, exclusivamente voltado para doação para o Rio Grande do Sul. Então, dia 5 e 6 de junho. Então, vai estar animado, né? Dia 4, uma reunião de dia inteiro, dia 5, essa aula aí à noitinha, dia 6, outra aula à noitinha. Por favor, inscrevam-se. E seguindo mais ou menos no mesmo tema também, né? Tem também um pouco aqui. desse tema, sim. Tem. No dia 1º, FR18, deslegalização, e no segundo dia, a reforma tributária. E continuando o conceito contábil jurídico de receita. Mas os assuntos parece que eles nunca se encerram, né? Eles vão se acumulando, na verdade, né? Uma coisa impressionante. Muito bom. Bom, Eric, não temos mais inscritos. Se você quiser fazer às vezes. Faço sim, vou deixar isso aqui na tela para o pessoal que quiser anotar, fazer o nosso jabá, né? E, bom, queria agradecer demais a participação do Patrick, da professora Helena. Esse tema é um tema que acho que a gente está só ainda começando a arranhar, a gente vai realmente começar a perceber os efeitos práticos disso muito lá na frente, porque, salvo memória, é 2027 a adoção obrigatória, né? Estou falando bobagem?
Então a gente ainda tem muito tempo para estudar esse tema. A gente ainda tem muito tempo ainda para começar a ver os efeitos que irão acontecer em termos de demonstrações contábeis publicadas e contratos enfim, qualquer efeito que isso possa vir a gerar no futuro. A gente tem bastante tempo enfim, para ainda discutir muito isso. Certamente foi a primeira, certamente não será a única reunião do GDEC em relação a esse tema. Muito outros virão. Queria já também aproveitar aqui para convidar a todos para a nossa próxima reunião. Salvo erro, omissão, dia 28 teremos, né, o Edson? 28. Isso, 28 de junho. 28 de junho, ainda estamos definindo o tema. Há algumas sugestões aqui, algumas bastante interessantes. Inclusive, quem quiser mandar sugestões de temas para o GDEC, até já anotei mais um outro que saiu aqui, que vai ser essa do novo lucro real. Vamos ver como vai ser a reunião do dia 4, se vale a pena fazer um GDEC em cima da pinta ou não. Mas já anotem nos vossos calendários, o Edson vai circular os invites para o dia 28 de junho. E mais uma vez agradecemos a todos a presença, um quórum bastante interessante hoje aqui também. Edson. Então, só agradecer também, Patrick, professor Hilene, por ter aceitado o convite, por ter apresentado tão bem e por ter deixado, como sempre, mais questões do que soluções, né? Então, muito obrigado e nos vemos na próxima. Nada, pessoal. Um prazer. Um Um abraço. abraço. Abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau. Muito obrigada, um abraço a todos. Bom final de semana a todos. Bom final de semana.